E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez eu queria agradecer vocês ao carinho que os colegas estão tendo comigo, né? Como diz meu filho, compartilhe e dá um like, por favor, né? A gente abriu esse canal de conversa, um canal mais de bate-papo, né? Eu prometo que eu vou responder todas as perguntas que estão vindo, eu estou tentando responder de uma forma individual para a gente tentar seguir a sequência na questão das cirurgias. Bom, falando das cirurgias, eu fiz diversas cirurgias, algumas lá no Pitangui. Depois eu fiz uma cirurgia, eu tive que colocar o aparelho fixo. Eu saí do Dr. Piro, fui para o Dr. Mário Vutovic e eu coloquei um aparelho fixo. Eu não tinha osso na premaxila e ele perguntou para minha mãe até se ela acreditava em milagre. Eu tinha os dentes incisivos centrais completamente descentralizados, tortos, né? E eu pela fissura palatina, eu não tive os incisivos laterais. São dos dois dentes aqui do lado aqui. Eu não tive esses dentes. Só tive eles na dentição de leite. Na dentição permanente eu não tive. Mas esse tempo que transcorreu nessa colocação de aparelho, ele conseguiu girar os dentes e intruir um pouco mais na premaxila. Ele colocou o dente um pouco mais na posição correta. E aí eu passei por algumas outras cirurgias, como soltura do lábio, lá em Bauru, na parte externa do centrinho. Depois esse cirurgião de Bauru veio aqui em Vitória fazer outra cirurgia em mim, operei inclusive na Santa Paula. E aí chegou o momento de tirar o aparelho fixo. Eu já tinha feito algumas cirurgias, chegou o momento de tirar o aparelho fixo. E aí foi falado para mim de uma cirurgia ortognática. Se a gente lembrar na época, não existia muito se falar de ortognática. Existiam várias possibilidades, eu desgastar todos os dentes, colocar uma prótese, tirar os incisivos, que a gente já tinha conseguido colocar um grande avanço. Eu não tinha cárie na maioria dos dentes, não tive cárie na maioria dos meus dentes. Então, assim, se falou da possibilidade de uma cirurgia ortognática, que era praticamente, a grosso modo, serrar a maxila, descer, avançar e parafusar no rosto de novo. Aquilo pra gente causou um enorme susto. E a gente foi para Bauru, eu e minha mãe, ouvir a opinião de alguns especialistas, inclusive do centrinho, né? E meio que ficou determinado a gente fazer essa cirurgia lá em Bauru, né? Foi encaminhado um cirurgião plástico e um cirurgião bucomaxilo, né? Então, assim, eu fiz todo o pré-operatório em Vitória e me preparei para poder fazer a cirurgia em Bauru. E foi interessante que no dia que eu internei em Bauru, eu internei num dia e ele me preparou durante esse dia todo e estudou. Então ele fez um molde dentário da minha boca e levou para o estudo, né, dele lá. E quando ele voltou à noite já com o cirurgião plástico, Dr. Roberto Macoto, ele voltou já com a minha boca operada, digamos assim. Ele fez alguns moldes e ele voltou com a minha boca operada. E falou, você vai ficar desse jeito, mas eu vou amarrar a sua boca todinha e eu vou ter que tirar um enxerto da sua crista do ilíaco. Isso vai te causar um pouco de dor. Bom, eu tenho alergia, a maioria das medicações analgésicas, principalmente de pirona e cetoprofeno, aspirina. Eu não uso essa medicação, não posso usar. E aí foi feita a cirurgia. O que mais me incomodou não foi a boca fechada, né, com aquela barra de hélice toda amarrada, não foi nada disso. A dor que eu sentia no ilíaco parecia que tinha amputado a minha perna. Era uma dor alucinante, eu não conseguia levantar para ir ao banheiro. E aí, nesse momento, eles chegaram, tanto o cirurgião plástico quanto o cirurgião bucomaxilo, e aí eles fizeram a medicação para a dor, melhorou um pouco, fizeram um opioide, melhorou bastante a dor, não aliviou muito, não passou completamente. E eu lembro que eu levantava para eu ir ao banheiro, para eu urinar, eu tinha que debruçar a minha mãe, que eu não conseguia fazer xixi deitado. E aí eles me levaram até o banheiro para eu conseguir
e eu fazer xixi direito, olha, eu não conseguia apoiar o pé no chão. Mas eu tinha que andar no dia seguinte para poder evitar trombose, olha como é que são as coisas. Eu não conseguia colocar o pé no chão e eu tinha que andar. No dia seguinte apareceu um amigo do meu tio Beto, o cara era um armário, o cara era sindicalista, um armário, quase 2 metros de altura, eu nunca vi um cara parecia um gigante perto de mim. E ele me colocou para andar, ele me levantava igual um boneco, me colocava para andar. Não, você vai andar, e ele foi me ajudando. Ele foi um anjo que apareceu ali naquele momento da minha vida com minha mãe. E assim, foi uma cirurgia que eu fiz, foi ortognática. Logo depois da ortognática, aqui em Vitória, passou-se o tempo, fiz outras cirurgias, mas aqui em Vitória chegou o momento de eu fazer uma rinoplastia. E aí eu fiz uma rinoplastia aqui em Vitória com o Dr. João Cabas. E assim, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, né, um carinho muito grande. Ele demorou a fazer minha rinoplastia, não foi a rinoplastia, e hoje eu entendo muito o que o João fez. Não é uma cirurgia que você chega no consultório no dia e programa para fazer no dia seguinte. Ele literalmente estudou meu rosto. Eu lembro que eu já estava no início da faculdade de medicina, e aí ele veio, ele estudou meu rosto, e ele falou, olha, agora eu posso fazer seu nariz, eu vou fazer um nariz bacana para você. Ele tirou a cartilagem da minha orelha direita, da concha auricular aqui, para fazer toda uma estruturação do nariz. Fez o nariz, eu acho que ficou muito bacana, acho que minha esposa também concorda comigo, né? E assim, em resumo, eu acho que foram todas essas cirurgias que eu fiz, tá? Num total de 14 cirurgias, tá? Então assim, para ficar mais bonito que talvez um ator hollywoodiano, foram feitas 14 cirurgias. Bom, eu tentei resumir muito para vocês aqui o que foi a parte da cirurgia, certo? Das cirurgias que eu fiz, como que eu conheci o professor Tanguy. Eu acho que o mais importante a gente deixar aqui, claro, deixar esclarecido aqui, é que a gente precisa ter um ponto de... A gente tem que saber onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Eu acho que na minha vida, junto com a minha mãe, e eu agradeço muito aos meus tios, aos meus avós, eles me deram esse norte, eles me colocaram esse rumo, né? E assim, ir para o professor Tanguy foi um diferencial, como eu já falei para vocês, na minha vida. Encontrar profissionais capacitados, profissionais que eu já citei alguns aqui, que fizeram a diferença na minha vida, isso foi muito importante também, tá? E hoje, por exemplo, adentrar o centro cirúrgico e poder dividir uma sala ou dividir um espaço com um desses colegas, na posição hoje de cirurgião plástico, para mim é um privilégio muito grande. Então assim, eu acho que fica a mensagem das cirurgias, né? Eu acho que existem outros temas que muitas pessoas estão pedindo para eu falar de bullying, né? Então a gente vai chegar, vamos falar no próximo vídeo, eu prometo que a gente fala de bullying, mas eu acho que fica um recado aí. Eu queria falar para vocês que eu nunca me senti menor do que ninguém por ter uma fissura lábio-palatina. Eu nunca me senti, por vários momentos, né? A gente tem essa impressão de que a gente pode, de repente, não sei, as pessoas estão me olhando e tudo, mas eu tinha um carinho, eu tinha um amor tão grande pela minha família, pelos meus amigos, e principalmente, eu acho os profissionais que minha mãe escolheu para cuidar de mim, eu acho que isso foi fundamental na minha escolha hoje por cuidar das pessoas, tá? Então fica o meu agradecimento a todos aqueles, se eu não pude citar, se faltou o nome de algum de vocês aí, me perdoa, porque foram 14 cirurgias, o prontuário é muito grande, está perdido aí algumas coisas, né? Na minha memória, na memória da minha mãe, mas eu posso dizer para vocês que fica o meu agradecimento, o meu carinho muito grande,
tá bom? Um beijo para vocês. No coração de vocês aí, vão seguindo aí os vídeos aí. Eu espero estar ajudando e eu tenho recebido algumas, eu posso nem falar algumas cartas, né, alguns e-mails, né, algumas notificações de que eu venho ajudando algumas pessoas que tem algum diferencial que a gente pode. Minha mãe sempre me falou uma coisa: nem todo mundo que nasce normal morre assim. Você pode fazer a diferença. Então, assim, ouvir isso da minha mãe e depois passar por algumas coisas que eu passei, ver alguns amigos sofrerem acidentes de carro. Eu tive um amigo meu que teve queimadura grave. Me fez perceber que eu ter nascido fissurado era a minha grande diferença, era o meu grande diferencial, entendeu? Eu acho que eu quero que vocês entendam e fiquem com essa ideia, né? Ter um grande diferencial na vida de vocês é muito importante, tá bom? Mais uma vez um beijo para vocês, vamos mirar na lua, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.